Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Estamos iniciando o mês de março, o mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mês com muitos eventos e homenagens à mulher. E o Segurança em Foco inicia uma série de entrevistas com as mulheres que se destacam na segurança pública de Alagoas. E hoje nós temos a honra de termos como entrevistadas a perita Rosana Coutinho, que ela é chefe do laboratório forense da perícia oficial, e a delegada de Polícia Civil, Ana Luísa Nogueira, gerente de Polícia Metropolitana da Polícia Civil. Elas já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 TV Mar na NET, pelo portal da Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje, as nossas entrevistadas, que iniciam uma série de entrevistas com mulheres que se destacam na segurança pública de Alagoas, é a perita Rosana Coutinho e a delegada de polícia Ana Luísa Nogueira. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, doutora Rosana. Bom dia, doutora. Bom dia. É um prazer e uma honra tê-las aqui e iniciar essa série de entrevistas com as mulheres que se destacam na segurança pública de Alagoas. Vou iniciar com a doutora Ana. Doutora Ana, a polícia, a atividade de segurança foi uma vocação que a senhora teve? Ou foi um acidente que ocorreu na sua vida? Bom dia, Tufá. Na verdade, desde que eu ingressei na universidade, eu sempre gostei muito da área penal. Então, daí a ingressar na carreira da polícia foi quase que um pulo. Eu sempre gostei muito da parte de investigação, da parte do direito penal, do direito processual penal. Eu sou pernambucana, minha família é toda de lá. Mas aí coincidiu o dia que eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco e logo depois surgiu o concurso aqui no estado de Alagoas. Então, eu prestei o concurso, gostei e fiquei até hoje. Realmente, eu me identifico muito com a atividade policial por conta da minha familiaridade com o direito penal em si. Então, foi quase que... natural. Exatamente, foi quase natural. E há quem diga que o estudante de direito, a primeira paixão dele é o direito penal, né? É verdade, exatamente. A grande maioria dos estudantes, eu até leciono também direito penal e processual penal, e a gente verifica que realmente há um deslumbre muito grande, um deslumbramento muito grande pela matéria de direito penal. Então, a senhora certamente está contribuindo para próximas delegadas de Polícia Civil vocacionadas. É verdade, várias se aproximam, exato, várias se aproximam também, eu quero ingressar na carreira, na atividade policial. Exatamente. A propósito, é bom a gente já tratar disso, teve uma menina, uma criança, que se encantou tanto com o trabalho da senhora, que ela queria, porque queria, era um objetivo de vida dela conhecê-la. A senhora não lembra disso? Me lembro sim, era uma garotinha chamada Alice, foi até o senhor também esteve presente naquela ocasião na Delegacia Geral. Realmente ela tinha um interesse muito grande pela atividade policial e me via nas entrevistas, né, via na televisão e achava aquilo ali o máximo. Aí terminou que me procurou, chorou muito no encontro, eu a recebi. Emocionante. E até hoje eu mantenho contato. Recentemente ela fez 15 anos, eu estive na festa de 15 anos dela, então terminou tendo realmente essa aproximação. E o sonho dela continua sendo ingressar na atividade policial. Que bom. Ela tem vontade de fazer faculdade de Direito por conta de assistir na televisão, de achar aquilo ali muito interessante. Realmente foi assim, um momento de uma emoção sem precedentes. É verdade. Doutora Rosana, como a atividade de segurança entrou na sua vida? Sim, bom dia. Foi meio por acaso. Eu sou bióloga de formação, graduada, e não atuava na área. Eu era bancária do extinto Banco do Estado de Alagoas. E o banco fechou e eu fiquei fazendo concursos, né? Aí meu marido me convidou, olha, vamos fazer o concurso da perícia, tá aberto. Aí a primeira resposta minha, quero nada, ser polícia, ainda mexer com morto. Mas aí fui estudar para o concurso, passei e me apaixonei pela área. Vi que não era só aquela história de mexer com morto, tinha outras
atividades. E pela minha formação em biologia, eu fui ajudar a montar o laboratório forense, que não existia. Foi inaugurado agora em 2015. E a perícia funcionava sem ter o laboratório. E eu achava que isso estava errado. Claro, como é que uma perícia daria resposta, subsidiaria os laudos, os inquéritos, sem um laboratório? Então, foi meio por acaso, mas depois eu me encontrei nessa área da segurança pública, a perícia. E o primeiro impacto, doutora Ana, com o ingresso na polícia, na academia, como aconteceu isso? Primeiramente era por se tratar do estado de Alagoas, que antigamente tinha aquela visão de ser um estado violento, que depois a gente verificou que não era bem assim. Além disso, por estar longe da família, também teve um impacto emocional muito forte. E por ser, assim, digamos assim, uma atividade que tinha aquele estoque de ser uma atividade predominantemente masculina. Hoje, infelizmente, a gente sabe que não é assim, muito embora ainda a quantidade de homens que ingressam é maior. Por exemplo, aqui no estado de Alagoas, nós temos 128 delegados de polícia, desse total, 23 são mulheres. Então, é uma média de 18% do efetivo todo nosso são mulheres. Mas, enfim, independentemente disso, eu vislumbro que realmente essa carga de preconceito que havia anteriormente, e houve de fato, ela não existe mais. Tanto é que hoje nós temos 10 diretores fazendo parte da cúpula da Polícia Civil e 3 são mulheres. Então, a gente verifica que realmente há uma diminuição dessa carga de preconceito que havia anteriormente. E mulher fazendo a gestão operacional. Exatamente, aí que a dificuldade é maior. Eu estive à frente da Divisão Especial de Investigação e Capturas, juntando a época que eu passei dirigindo essa instituição e a época que eu estava na seção de roubo a banco, foram quase 5 anos. Então, essa atividade em si é aquela atividade mais problemática da carga de preconceito, realmente, porque é a parte operacional, que se tem que ir para a rua com armamento. E até então se entendia que o homem, até pela questão da compreensão física, seria mais habilidoso do que a mulher, o que não é verdade, né? Nós temos mulheres extremamente habilidosas no manuseio de arma de fogo e com a convivência, com a demonstração do profissionalismo, essa carga de preconceito, ela termina por cair por terra. A senhora é um exemplo disso e mais tarde iremos falar mais sobre isso. Doutora Rosana, e o ingresso lá na perícia, como foi essa experiência? O ambiente a recepcionou bem? Sim, então no caso, numericamente falando, lá já a proporção é um pouco maior. Nós temos 63 peritos e destes 22 são mulheres, 35%. Então já é assim, uma proporção maior do que em relação aos delegados. E claro que existe todo assim um preconceito que talvez até nós mulheres nos coloquemos, o fato de a gente ir a local de crime, em locais perigosos, insalubres, mas de início existe aquele choque, mas nós conseguimos aprender a lidar com isso de forma técnica, porque nós chegamos num momento onde o fato já está consumado e o que a gente pode fazer é um bom levantamento pericial, coleta de provas, para subsidiar. Então, o que eu vejo, tanto eu como as colegas mulheres, né, nos adequamos bem à realidade pericial. E, assim, até digo, sem perder a feminilidade, né, a sensibilidade da mulher, aquele olhar para a minúcia. Então, assim, foi, com o tempo, fácil de aprender a lidar. Verdade. Doutora Ana, nos primeiros dias da sua atividade policial, comandando homens já que bastante experientes e chega uma delegada nova na função, nova na idade, como é esse impacto do profissional que chega numa ambientação dessa? O impacto é grande. Aqui, a minha experiência pessoal, eu cheguei aqui com 20 e poucos anos, digamos assim, tive, não a sorte assim, mas ingressei na Delegacia de Crimes contra a Criança e Adolescente, que aí não era tão operacional como outras, enfim, aí tinha aquela carga de questão de atendimento a vítimas de violência, terminou que isso aí facilitou muito o meu desempenho na atividade policial posterior. Claro que acho que além de mim só tinha mulher, só tinha a escrivã, todos os outros eram agentes homens, mas aí, como eu falei, com o desempenho da sua atividade, com o profissionalismo, termina que aquele preconceito vai
vai diminuindo muito. Mas eu senti menos porque eu iniciei numa delegacia especializada e que realmente, digamos assim, a visão de uma mulher naquele tipo de atividade eu acho que era importantíssimo. Tanto é que acho que depois de mim todas as outras delegadas foram mulheres, exatamente. Até a sensibilidade de lidar com meninas vítimas de violência para fazer a oitiva, hoje o depoimento sem dano, realmente eu acho que preferencialmente é melhor uma delegada mulher. E o comando da Delegacia de Menores por uma mulher iniciou com a doutora Aureni Santos Moreno, que é um ícone da Polícia Civil. Ela passou a vida toda na Delegacia de Menores, que a gente chamava de Delegacia de Menores, que englobava o infrator e o vítima, o menor vítima. Mas com relação à sua primeira experiência com arma de fogo, comandar uma diligência, sair equipada, colete, arma, enfim, como foi esse debut? Olha, doutor Fábio, que eu gostei muito. Quando eu ingressei aqui, eu ainda tive tempo de fazer também a academia de polícia durante 6 meses lá no estado da Paraíba, que eu também fiz uso da questão de arma de fogo, tudo. Antes de vir para cá, depois eu assumi aqui, mas eu sempre, assim, da primeira vez só a primeira vez que eu utilizei arma foi realmente depois do concurso público, mas eu gostei muito. Na verdade, eu adorei. Terminei que aquilo ali, eu me identifiquei na atividade policial com aquilo. Então, é verdade que a Polícia Civil precisa de um treinamento maior, de uma capacitação maior, só fazendo um parêntese, mas realmente é importantíssimo que os profissionais façam treinamento com relação à questão de arma de fogo, porque, digamos assim, é um só instrumento de trabalho, então você tem que estar realmente com algum conhecimento técnico para utilizá-lo no seu dia a dia. Eu sou testemunha da sua habilidade com arma de fogo. A senhora e a doutora Bárbara, que se destacaram no curso de operações, em que tinha uso de explosivo, direção defensiva, entradas táticas, enfim, um curso interessante para quem está na profissão, e vocês duas se destacaram. E a Bárbara foi a campeã no calibre 12. É verdade. Ela não errou um tiro, Rosana. A gente sente saudade do seu curso, doutor Flávio. A gente até comenta, é um curso tão bom que tem um período de tempo, lapso temporal grande, normalmente de uma semana, e realmente aquilo ali é muito bom para o desenvolvimento profissional em si. Sofrido, mas com muito conteúdo, né? Exatamente. E a sua formação, doutora Rosana? Já na polícia? Nós tivemos o curso de formação inicial, eu sou da turma de 2002, quando a perícia ainda era da Polícia Civil, né? Em 2004 foi que foi desvinculado. É verdade. E ainda teve treinamento com arma de fogo, ainda dei, vamos dizer, uns 10 tiros. Acertei no alvo, o instrutor ficou assim, você é boa. Mas aí depois a gente não usava, né? E quando a gente saiu da polícia, perdeu o porte de arma. E assim, como eu trabalho no laboratório, eu não vejo necessidade, mas para os colegas que estão em local de crime, eu vejo. Porque muitas vezes ocorre conflito. A perícia chega que ainda está havendo conflito. Às vezes o autor do crime está ali infiltrado naquela multidão. A população, né? A situação temerária já é necessária. Houve fatos que havia necessidade. Então, eles estão trabalhando junto às autoridades para voltar a ter o direito do porte, né? Quando o seu esposo convidou para fazer concurso para perita, para a perícia do Estado, a senhora disse, eu vou nada, tenho medo de cadáver. E quando foi o seu primeiro contato com o cadáver? Sim, meu primeiro contato foi meio danadinho. A gente, naquele tempo, né, a criminalidade era baixa, em 2002. Passava dias sem acontecer nada. E nós estagiando, né, os peritos estagiando e querendo que acontecesse alguma coisa para a gente ver como era. Aí sei que um dia de sábado eu fui estagiar à tarde, acompanhar o perito Jailson, e saí de casa com aquele negócio, vai ter alguma coisa hoje. Quando eu chego lá, chegou o chamado de uma ocorrência de trânsito, um atropelamento em Ipioca, que uma Kombi, daquela Kombi Loucuras de Amor, tem aquelas Kombis, né, que paravam no local e fazia aquele auê todo, passou em alta velocidade e atropelou mãe e filha, a mãe de 25 anos e a criancinha de 2 anos. Aí já fui com o coração na mão, né, para ver lá, vamos dizer, a bagaceira. Não, realmente, quando chegou lá, a população tinha virado a Kombi pelo clamor, né, público que houve, assim, o sentimento que daquela Kombi passou e atropelou mãe e filha, estava a Kombi lá virada.
e passou por cima da cabeça da criança, a cabeça da criança estava esmagada. Eu lembro que eu nem olhava direito, eu olhava e tirava a vista, olhava e tirava a vista. E passei uma semana pensando nesse caso, mas aí depois fui, me acolho um outro e outro, e a gente depois aprende a lidar com naturalidade. Não que a gente fique insensível, a gente sente aquilo, se for criança então, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer o nosso trabalho técnico naquele momento o melhor possível para subsidiar o esclarecimento daquele fato. Imagina a senhora assumindo a titularidade da Delegacia da Criança e do Adolescente e recebendo casos que chocam. Você pode contar suas experiências iniciais nessa delegacia? Eu me identifico muito com o que a doutora Rosana colocou, até essa questão, assim, que realmente no início o impacto é muito grande, sobretudo porque por sermos mulheres, eu tenho uma filha menina, enfim, então você lidar com aquilo, com meninas com idade muito pequena, sendo vítima de violência sexual, em situações tão graves, a gente verifica que, infelizmente, a grande maioria dos autores são pessoas que a vítima tem conhecimento, é o pai, é o avô, é o padrasto, é o tio. Então, o relato das vítimas normalmente é muito forte, então aquilo ali toca profundamente no interior da pessoa e você tem que saber lidar com aquilo. É claro que normalmente no primeiro caso é um impacto muito grande. Eu me lembro que eu chegava em casa e realmente não consegui nem dormir no primeiro caso que eu tive, porque realmente o relato é muito forte de uma situação de estupro. Eu me lembro que era uma menina de 4 anos de idade. Imagine que era o próprio pai biológico que mantinha a relação sexual com aquela menina. Então, aí depois, os relatos são tantos, infelizmente, a violência contra meninas ainda é muito recorrente, não só aqui no estado de Alagoas, mas no Brasil todo. Aí são vários casos, você começa a não ter aquele impacto muito forte, mas realmente você tem que ter sensibilidade para lidar, porque aquele caso é o caso da vida daquela criança. Então, o fato daquela rotina, enfim, de fatos que você ouve, não quer dizer que você não vai ter sensibilidade para tratar aquele caso com toda a sensibilidade que merece. O comando dessas delegacias que tratam da criança e do adolescente, principalmente criança vítima, sendo conduzida por mulheres, me parece que é quase que uma norma no país, né? Isso é pela própria sensibilidade feminina que faz essa indicação para digestão? Eu acredito que sim. Normalmente, dos casos que eu verifiquei, a gente sabe que a grande maioria dos relatos de violência sexual são pessoas do sexo feminino. Então, normalmente, crianças e adolescentes têm, digamos assim, elas têm um desenvolvimento melhor, têm uma sensibilidade melhor para falar com mulheres. Elas ficam muito mais reprimidas ao fazer o relato para uma pessoa do sexo masculino. Claro que isso aí não é a regra, enfim, mas normalmente é assim. Então, eu acho que talvez por ver uma pessoa, uma mulher, ela tenha, digamos assim, uma condição melhor de narrar o fato, de narrar com detalhes importantes para o desenvolvimento da investigação policial para se chegar à autoria. Isso gera empatia, engajamento, maior proximidade e maior identificação com a causa? Exatamente, perfeitamente. Doutora Rosana, como no desenvolvimento das suas atividades a senhora contribui para a proteção da mulher em Alagoas? Então, a partir da inauguração do Laboratório de Genética Forense, nós passamos a contribuir mais efetivamente nos casos de violência contra a mulher. Eu me lembro que um dos primeiros casos que nós fizemos foi de um estupro. O Laboratório de Genética foi inaugurado em 2017. E tinha lá um caso que chegou em 2012, uma calcinha de uma vítima que à época tinha 12 anos e o delegado, não lembro, é do Sertão. Esqueci agora o lugar, né? Lá do Sertão. Que é o xerife do Sertão. É verdade, aí mandou a calcinha da vítima, né? Com uma mancha, supostamente seria sangue e sêmen, mas naquela época nós não fazíamos nenhum exame para identificar se era sêmen ou se era sangue. Mas a calcinha ficou acondicionada no freezer e tal. Aí, em 2017, na nova leva de juízes que foram empossados, eles foram até conhecer o laboratório, né? Teve um concurso nessa época. Aí a juíza, olhando os autos, viu que tinha essa prova e pediu que fosse analisada. Quando eu recebi o pedido, eu digo, meu Deus, vai ver que não vai ter mais nada depois desse tempo todo, mas como a prova estava bem acondicionada, refrigerada, aí deu positivo para sêmen e positivo para sangue humano. Aí nós avisamos a ela, o diretor avisou, e pedimos que o suspeito fosse lá para coletar. Ele foi, eu não sei
pensando em quê, que não ia dar certo. Pelo tempo, né? Sei que ele foi andando com o ofício na mão, nós coletamos, né? Aí, e a vítima também veio, era São José da Tapera, lembrei agora, o município. Ela já com 17 anos, e até eu notei que ela tinha um olhar meio perdido, acho que de 12 anos para cá, aquele evento todo, e a falta de punição do culpado. Sei que a gente encontrou um perfil genético de mistura que batia perfeitamente o do acusado e o da vítima. Então, 5 anos depois, foi feita justiça, o acusado foi condenado a 10 anos, né? Eu acho até pouco essa pena, mas é a lei, é a legislação, né? E ele foi condenado e tem o relato da vítima, a juíza colocou nos autos, eu tive acesso que agora ela estava sossegada e podia levar sua vida para frente, que até então a vida dela estava parada. Então, muito importante a implantação do laboratório de genética para a gente elucidar esses crimes. Vamos ver umas imagens de uma apresentação que a senhora faz. José, por favor, sobre o laboratório forense. Tem até esse caso. Genética, a senhora pode comentar as imagens? Então, hoje, pode ir passando, hoje o laboratório forense é composto dessas 4 áreas, sendo que toxicologia forense está ali em vermelho porque ainda está em fase de implantação. Aí nós trabalhamos produzindo a prova material, né, no contexto do processo penal e do próprio inquérito, pela identificação através do perfil genético. Então, vem o material biológico. Qual o material biológico mais comum que é alvo de perícia? O alvo de vocês especificamente? Nos casos sexuais, de estupro, nos casos sexuais, a vítima vai ao IML e é coletado sêmen, né? Da região vaginal e outras regiões que ela relate que pode haver sêmen. Vem esse material para a gente e quando se sabe ou se tem o suspeito, nós vamos muitas vezes ao presídio coletar material de presos ou eles vêm espontaneamente, né? E também os materiais coletados em local de crime. Vem roupa do agressor com sangue da vítima para ver se aquele sangue pertence àquela vítima. E assim, nós recebemos os materiais mais inusitados. Ponta pedra, de cigarro. pau, ponta de cigarro, faca com manchas de sangue ou até o DNA de contato mesmo, porque no cabo da faca, uma suspeita de suicídio, já teve suicídio por arma branca. Então, o sangue comum, né? da lâmina, já houve esse caso, o sangue da lâmina, para conferir se era mesmo da vítima e o DNA de contato do cabo para ver se batia com o dele, aí confirmar aquela situação. Então, a maioria, sangue, sêmen e fluidos biológicos de um modo geral, nos mais diversos suportes. Vamos voltar aí para a apresentação, José? Então, assim, as formas de identificação que a gente tem, né? Pode ser por impressão digital, por arcada dentária, mas muitas vezes, quando o cadáver está em adiantado estado de decomposição, não tem mais as papilas dérmicas. Ou muitas vezes a pessoa não tem registro de identificação civil, registro de identificação. A arcada dentária, que a gente encontra muita dificuldade, as pessoas não têm ficha odontológica. Nunca passou por um dentista. Ou se passou, não deixou o registro. Poder aquisitivo, né? Aí as dificuldades. E o DNA, ele é perene, imutável, e até quando já está esqueletizado, é possível, através dos ossos, se chegar àquela identificação. Então, essas são as características, né? Que é hereditário, é único, não muda com o passar do tempo, é perene, pode ser classificado e é reprodutível, produz resultados reprodutíveis. Doutora Ana Luísa, certamente a senhora já teve alguns casos assim de investigação em que a gente consegue prender um estuprador e nós só conseguimos, né? Identificar não, acusá-lo daquele, indiciá-lo por aquele caso único, porque a gente não tinha esse banco genético e não tinha um suporte probatório suficiente para indiciá-lo em outras investigações. É verdade, até antes da entrevista eu estava conversando com a doutora Rosana da importância desse laboratório. Estava até discutindo com ela um caso que foi um caso recente de um estuprador em série, que praticou diversos estupros aqui na capital, aqui em Maceió, e a importância desse tipo de prova, porque infelizmente nesses crimes de natureza sexual, normalmente é cometido sem testemunha presencial, é só o agressor, o autor e a vítima, e normalmente, enfim, a única prova que se tem além da palavra da vítima é a questão da prova técnica que realmente
o laboratório forense é o que vai dar, digamos assim, a prova técnica cabal para incriminar aquele autor. Que, infelizmente, ainda há uma carga de preconceito muito forte sobre as vítimas de violência sexual. Nós sabemos, é notório, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países. Isso vem diminuindo muito, sobretudo com o Poder Judiciário, na polícia também, mas ainda há uma carga de preconceito forte. Então, você conseguir realmente um suporte probatório bom para incriminar aquele autor, esse suporte, digamos assim, eu acho que o essencial é ter uma prova técnica cabal para conseguir identificá-lo, conseguir colocar ele ali naquela cena do crime. E esse laboratório, essa prova cabal, realmente, eu acho que é importantíssimo. E há casos em que a pessoa, o caso de estupro dele, ele tem uma repercussão na mídia muito grande e aparecem mulheres, outras possíveis vítimas, já, como se torna fácil de dizer, eu fui estuprada em uma condição que eu não podia ter uma identificação muito precisa, né? Certeza de quem é essa pessoa e se acha parecido, foi esse que fez isso, fez isso. Então, a perícia, ela vai identificar exatamente a pessoa que fez aquilo. Porque antes do laboratório, prova testemunhal apenas. Exatamente. Nesse último caso que teve, desse estuprador em série, foi divulgado na imprensa até a prisão do agressor por um caso específico, mas depois procuraram na delegacia diversas vítimas, eu me lembro, foram mais de 20 meninas, a preferência dele eram meninas adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos, então procuraram a delegacia para relatar que reconheciam, mas que o fato já tinha ocorrido há um certo tempo, então fazendo a coleta do material biológico foi possível, inclusive, identificar esse agressor também por outras vítimas, e não tão somente aquele caso que originou aquele inquérito que resultou na prisão dele. Então, hoje, ele foi indiciado por outros crimes, me parece que já foi até denunciado pelo Ministério Público, e a gente espera aí que ele tenha uma pena aí muito grande, realmente, por conta de todos esses fatos criminosos que ele cometeu. Na sua pesquisa, nos materiais coletados nas vítimas, em local de crime, é possível termos em Alagoas um estuprador ainda não alcançado pela polícia? Sim, nós temos. Nesse caso que a doutora Ana Luísa falou, várias vítimas foram à delegacia tentar identificar esse agressor e muitas deu resultado positivo com esse agressor e uma delas deu negativo. E já, quando foi confrontado com material de outro suspeito, aí já deu positivo assim. O agressor, ele era acusado de um crime, onde ele matou e estuprou a vítima, que ele até admitia. E vieram outras tantas vítimas, como você falou mesmo, que a vítima está sob forte emoção, não consegue reconhecer. E é correto que os delegados, ao saber que tem um estuprador acusado, que mandem material de outras vítimas para checar, se possível. E, por surpresa nossa, o material dessas outras tantas vítimas, que eram 11, deu diferente do material desse agressor, mas coincidentes entre si. Nós descobrimos um estuprador em série, temos o perfil genético. Uma das vítimas, ela veio para esse primeiro estuprador, que a doutora Ana Luísa está falando, aí lá não deu coincidência, mas com esse perfil de cá deu, e nós estamos com esse perfil que será inserido no banco para buscar esse agressor. Então, é muito importante que as vítimas de estupro vão ao IML. Agora, o Hospital da Mulher, ali vizinho a Santa Mônica, está com esse atendimento. Peritos médicos legistas estão indo lá fazer as coletas. Muito importante que nesse primeiro momento, que não deixe passar muito tempo, vá logo de imediato, no máximo no segundo dia, fazer a coleta para se tentar identificar. Houve agora um caso que eu achei absurdo. Uma senhora de 80 anos foi estuprada por 2 elementos em Arapiraca. Eu entrei em contato com o delegado porque eu queria saber se tinha sido colhido material, mas infelizmente ela precisou até de cirurgia. Aí não foi coletado. Então, nós temos que orientar os médicos das unidades hospitalares que, antes de tudo, façam a coleta para que essas pessoas sejam punidas, né? Sejam responsabilizadas pelos seus crimes. O cirurgião se preocupou com a asepsia, né? De repente, assim, é porque ainda, o laboratório ainda é muito novo, então ainda nós temos que estabelecer procedimentos operacionais padrões para os MLs, para os hospitais, quando receberem vítimas desses crimes, que se faça em primeiro lugar a coleta.
A perícia está coletando material genético de presos. Como é feito esse trabalho, doutora? Sim, nós estamos com um projeto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde ela está subsidiando por meio de materiais, reagentes, para que nós coletemos de acordo com a Lei 2654, que ela determina que seja coletado pelos já condenados, transitados em julgado, de crimes hediondos e crimes com violência grave contra a pessoa. Então, nós entramos em contato com o sistema prisional, eles listaram os presos que se enquadravam e nós já terminamos as coletas, essas iniciais do mutirão, cerca de 1.100 presos. Há um perfil definido para a coleta? Estupradores? Os crimes hediondos e os crimes com violência grave contra a pessoa, são esses crimes que se enquadram. Então, nós fomos lá, coletamos, foi bem tranquilo, o sistema prisional deu todo o suporte de logística para a gente e coletamos em todas as unidades, inclusive no CPJ também. E agora já foram alguns perfis, cerca de 300, foram já inseridos no banco via Polícia Federal, porque nós estamos prestes a ter o banco aqui, mas ainda falta detalhes para a gente ter. E todo esse contingente vai ser inserido no banco e é checado com perfis do Brasil todo, unificado. E, paralelo a isso, nós vamos ter esse ano o projeto dos crimes sexuais. Todos os materiais de vítimas de crimes sexuais, tenham suspeito ou não, vão ser genotipados e colocados no banco. Checa com essa população que nós inserimos do sistema e com todo o Brasil. Isso, assim, é um ganho e um avanço muito grande para Alagoas. Muita gente vai ser presa. Qual a importância para a atividade policial? A importância é absurda. Primeiro, no relato que ela colocou, que a doutora Rosana colocou, voltando à questão do estuprador, veja que situação relevante. A pessoa foi lá, achou que era um estuprador, depois deu negativo, mas aí já é um indicativo que foi uma outra pessoa, quer dizer. Então, a partir dessa pesquisa, dessa coleta de material, podem ser já identificação e prisão de um outro agressor, de um outro caso de estupro, por conta da pesquisa feita pelo laboratório. E essa questão de se fazer realmente de se lançar dados e haver um cadastro único é importantíssimo, porque isso aí, para esclarecer crimes, é de fundamental importância. Basta fazer um comparativo genético e você consegue ali identificar a autoria e é uma prova técnica, é uma prova, digamos assim, quase que irrefutável para o Poder Judiciário. Então, isso aí realmente vai ensejar em prisão e manutenção de autores de fatos graves, de crimes hediondos, na cadeia, no sistema prisional. Muita gente que está se achando livre para sempre vai ser alcançada. Importantíssimo. A doutora Rosana colocou aqui, só também fazendo um parênteses importante, o Hospital da Mulher é um fato bem recente, que hoje a vítima de violência sexual, a mulher, ela pode procurar lá, fazer o próprio registro, inclusive tem policiais civis que trabalham 24 horas, existe um posto de boletim de ocorrência dentro do Hospital da Mulher. Normalmente a gente sabe que às vezes vítima de violência tem receio, que não quer ir à delegacia, porque acha que o ambiente não é tão agradável, um receio até, digamos assim, que não é coerente, mas enfim. Mas no próprio hospital já há policiais civis, normalmente são mulheres, agentes de polícia civil, que fazem esse registro de ocorrência e a própria coleta do material é feita no próprio hospital, né, doutora Rosana? Isso, médicos, legistas vão para lá e ficam de sobreaviso no ML, vão para lá e coletam o material. E é um ambiente mais confortável para a mulher. Exato. E tudo é feito lá, o registro da ocorrência é feito lá, a coleta do material é feito lá, porque anteriormente tinha que procurar a delegacia, depois tinha que ir ao IML, quer dizer, tudo isso é num ambiente único. E a própria profilaxia, né, que os medicamentos que a vítima tem que tomar para evitar as doenças, gravidez, etc. Deveria normatizar que uma mulher vítima de violência, principalmente em caso de estupro, violência sexual, ela deveria ser atendida por outra mulher. Porque ao ser atendida por um homem, eu acho que vem uma nova vitimização. É verdade. Infelizmente, nós não temos assim quantidade de médicas legistas suficientes para... Mas é verdade. Eu tenho um relato de uma amiga que ela tem uma filha e essa filha sofreu violência aos 4 anos de idade e quando ela foi fazer o exame, era um médico homem e a menina começou a chorar e não deixou, não queria. É muito comum ocorrer isso, infelizmente. Vamos para a gestão. Como foi a experiência de diretora do Instituto de Criminalística? Foi uma experiência assim, muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Porque eu era da turma nova, vamos dizer, a segunda turma de peritos,
Eu estive na gestão de 2008 a 2012, durante 4 anos. Então, eu tinha que administrar colegas mais antigos, na sua maioria homem, cerca de 100 pessoas. Nós temos lá também agentes de polícia, porque como nós éramos da polícia, os auxiliares de perícia, agentes de polícia. Então, assim, eu tive que me impor, né? Então, mas a mulher, com a sua sensibilidade, a gente tem que atuar um pouco com psicologia e sendo firme quando necessário. E eu vejo que eu me saí bem, eu consegui gerir bem a parte administrativa, nós tivemos avanços e até com o próprio corpo de servidores, porque uma das partes mais difíceis é lidar com pessoas. Mas hoje eu tenho uma amizade boa e eles falam assim, sua gestão foi muito boa. Essa administração profissional no trabalho, a administração doméstica ajuda a administração no trabalho? Eu creio que sim, porque nós mulheres temos uma carga dobrada, né? Até ontem, uma pessoa estava falando para mim que tem uma propaganda americana que tem uma mulher e um homem correndo, em pé de igualdade. Aí pegam, jogam uma sacola de compra na mulher, a mulher já diminui o passo. Aí depois joga um bebê, aí ela já fica mais para trás. Então, assim, de a gente conseguir lidar com essas coisas. Então, essa nossa gestão, porque por mais que a mulher tenha condições financeiras de ter um auxiliar em casa, auxiliar do lar, uma empregada doméstica, mas ela, quando sai de casa, ela tem que deixar tudo. O que vai ser para o almoço, quem vai buscar as crianças na escola, tem que deixar tudo organizado, porque o homem pega a sua bolsinha e vai embora. É verdade. Né? Então, assim, isso ajuda, esse olhar meio mãe, então, assim, a gente para respirar. No começo eu tinha essa tendência assim, de ser muito boazinha e eu tenho a extrema mania de acreditar nas pessoas. Mas eu aprendi a duvidar. Então a pessoa vinha com alguma coisa para mim, um momentinho, eu vou analisar e vou dar a resposta, porque as pessoas abusam. Há quem diga que administrar é a arte de dizer não. É verdade. Doutora Ana, e a senhora comandar um monte de homens armados, cheios de experiências boas e outras que podem ser consideradas vícios? É verdade, o desafio assim, foi muito grande. Eu tinha ingressado há pouco tempo na polícia, tinha passado por algumas delegacias especializadas. Depois fui para a seção de roubo a banco e posteriormente, logo em seguida, estive à frente da DEIC. Então, era um setor que tratava de crime organizado, com a atividade de inteligência policial, que eu até gostava muito, mas, ao mesmo tempo, você lidava com mais de 150 homens, enfim, experientes, a grande maioria eram policiais antigos, e realmente havia essa carga de preconceito muito forte com a atividade, sobretudo, de uma mulher tão nova estar ali coordenando. O problema maior, eu acho que, como sabia do profissionalismo, depois o preconceito diminuiu muito, mas era também para lidar com esses vícios. Então, você identificar, dizer, olha, essa postura não é adequada, você precisa mudar, precisa agir dessa determinada forma. Então, às vezes gerava desconforto, às vezes eles ficavam chateados, mas, enfim, não tinha o que fazer, porque tinha que ser feito tudo de acordo com os ditames legais. E, com o tempo, realmente, o preconceito diminuiu sobretudo. Após a DEIC, eu também fui diretora da região do Sertão. E ali também, né? Aí todo mundo, o estado de Alagoas já conhecia a doutora Ana Luísa. Pois é, aí eu peguei também delegados de turmas mais antigas, mas terminou que já me conheciam, enfim, então eu não tive dificuldade, até fiz muitos amigos lá na região do Sertão e atualmente estou aqui na direção da capital e da metropolitana, coordeno mais de 300 delegados, agentes e escrivães aqui, a maioria homens. O percentual aqui, no total todos de policiais, eu diria que 25% são mulheres. Na verdade, é um percentual até que segue a tendência do restante do país. Deveria ser maior. A gente espera que sempre ingressem mais mulheres na atividade policial. Mas, enfim, a carga de preconceito que se tinha não existe mais. Eu terminei assim. E essa questão da mulher, da sensibilidade, também facilita muito. Tem a questão da doutora Rosana colocou de ser boazinha. Eu realmente não sou tão boazinha assim. A gente já verifica tantas coisas que às vezes a gente tem até um certo receio, mas a gente procura ter uma sensibilidade aí maior para desempenhar a atividade profissional e resolver. Hoje em dia eu resolvo muitas questões de gestão, mais até do que de operações, a gente é recorrente, mas é muita questão de gestão, de coordenar tantas delegacias aqui na capital e metropolitana, lidar com questão de efetivo policial, com armamento, questões, enfim, administrativas também.
Depois da sua passagem exitosa na DEIC, resolvendo tantos casos de repercussão, ninguém discute sua competência, doutora Ana. E o que a senhora tem como gerente metropolitana de polícia para o mês de março, esse mês específico, em que me parece que operações em nível nacional, que vocês fazem cumprimento de mandado, busca e apreensão, enfim, tem alguma coisa já programada para esse mês? Sim, se a senhora puder falar, lógico. Sim, claro. Esse mês nós temos várias atividades desenvolvidas pela Polícia Civil, como a questão de palestras de capacitação das mulheres, das 2 delegacias da mulher, que nós temos aqui no estado de Alagoas, na capital, 2 delegacias de defesa da mulher. Além disso, nós temos também na cidade de Rio Largo um núcleo que aborda a questão de violência doméstica e também de crimes contra a criança. Então, bem atuante em Rio Largo. É importantíssimo, porque lá realmente esses crimes são bem recorrentes. E o porquê disso? Que alguém deveria fazer um estudo desse. Rio Largo, ele tem muitos conjuntos habitacionais surgidos aí com Minha Casa Minha Vida, sem nenhum suporte social. Exato. E aí você começa a juntar gente de várias origens, enfim, bem diferenciadas, e 5 mil pessoas resolvem esse tipo de conjunto habitacional, esse tipo de conjunto populacional, que leva todo esse número de gente e não leva os serviços necessários. Não tem creche, não tem escola, enfim, não tem o básico. E isso resulta nessas relações que redundam em violência. Isso. A gente aí, infelizmente, a polícia tem que atuar ali depois na consequência de toda essa questão estrutural, social, que não foi bem implementada. E há um grande número de estupros em decorrência disso. Precisaria alguém, até um desafio aí para a universidade e os pesquisadores, desenvolverem o que a gente observa na prática. Exato. Aí nós temos, enfim, durante esse mês, são atividades de investigação e atividades policiais que depois serão citadas posteriormente, mas realmente de cumprimento de mandados de prisão de agressores de casos de violência doméstica. E a perícia? Aí, nesse sentido, né, que o senhor falou, que Rio Largo, que faz parte da Grande Maceió, e é já uma região, vamos dizer, conurbada, a gente não vê nem diferença saindo de Maceió. É verdade. Entrando em Rio Largo, e realmente, até desses últimos estupros, 3 eram da região de Rio Largo, então, provavelmente, desses conjuntos habitacionais. E eu tenho conhecimento, sim, que na UFAL existem pesquisadores, aquela professora Elaine, né? Ela tem um grupo que pesquisa violência contra as mulheres. E até, eu digo assim, eu sou um amante do estudo. Aí eu estou prestes a me aposentar, mas para não ficar parada, eu estou fazendo direito. Porque quando eu me aposentar, eu quero ter uma porta aberta, né? Eu quero ser como Niemeyer, chegar aos 100 anos com a cabeça boa, será, né? Então, assim, aí eu estou conversando com uma professora que tem vínculo com a professora Elaine. Ela até me convidou para esse grupo de pesquisa de violência contra as mulheres. E eu quero poder contribuir, porque na época da dissertação de mestrado dela, ela não tinha um laboratório de genética, então ela ficou com essa lacuna no trabalho dela. Então, assim, nós temos que agir e nós, perícias, em integração com os delegados, né, com as delegadas, interagir muito nesse último caso, porque tinha vítimas de Rio Largo e Pilar, tinha vítimas de Pioca, da delegacia da delegacia da criança. Então, quando eu vi aquele perfil que batia daquelas vítimas, entrei em contato com os delegados, tem que ter essa conversa, olha, não é esse, mas tem aqui um perfil, vamos tentar descobrir. Então, dessa forma, colaborar, porque quando o agressor sabe que ele será punido, ele vai pensar 2 vezes, talvez sim, né? Porque por enquanto estava a impunidade, eu faço e não tem como me pegar. Aí começa a ser pego, então vai acabar com essa sensação de impunidade. E daí a importância que envolveu vários delegados, né? Porque havia casos da Delegacia da Mulher, da Delegacia de Crimes contra a Criança, que é a adolescente vítima de outra cidade, quer dizer, realmente é importantíssimo então, esse tipo de atividade, de trabalho. Exato. As nossas atividades se complementam até chegar no judiciário. Exatamente. Quais são os riscos mais óbvios da sua profissão, doutora Ana? Da sua atividade? É a questão da ameaça, né, de você prender tantas pessoas, às vezes membros de crime organizado, pessoas que detêm um determinado tipo de poder. Então, nós temos que ter muitas cautelas, né? Hoje em dia, digamos assim, algumas não tomo tantas quanto deveria, mas tomo algumas precauções necessárias.
até para evitar uma exposição, você não pode frequentar determinados tipos de lugares, o senhor sabe bem disso também, que sofreu também esse tipo de questão. Então, nós temos uma certa cautela, sobretudo com a família também, quando se tem filha, criança ou adolescente, enfim. Então, essa questão da ameaça digamos assim, uma cautela recorrente que tem que ser feita. Eu acho que isso aí tem que ser observado, digamos assim, diariamente. Então, mas, digamos assim, é um ônus do bônus que você vai ter. Então, a gente sabe que quando ingressa na atividade policial, realmente tem que ter, não pode frequentar determinados lugares, enfim, tem que ter uma certa cautela, até a posição que você senta em determinado restaurante, enfim, para evitar algum mal maior. Esse tipo de cautela recorrente que envolve toda a atividade policial. Para alguma aluna sua que deseja ser delegada, a senhora define esses riscos como administráveis? São perfeitamente administráveis. Se realmente a pessoa gosta da atividade policial, e eu gosto muito, eu sempre me identifiquei com a questão da investigação, com toda a parte da persecução penal que parte. Então, assim, é uma atividade que não é rotineira, que cada dia, digamos assim, normalmente é um dia diferente, você tem casos importantes e você saber que você contribuiu de certa forma para esclarecer um crime tão grave que abalou tanto aquela vítima e conseguiu identificar e conseguiu prender o agressor, conseguiu de certa forma ajudar aí na pacificação social. Eu acho que o bônus é muito maior do que qualquer ônus que se possa ter dos riscos inerentes à atividade policial. Nós temos um breve tempo para nossas considerações finais. Uma mensagem para as mulheres neste mês tão importante para vocês. A minha mensagem é que as mulheres, elas não vejam empecilho em buscar os seus objetivos, o que elas almejam, e que elas não se sintam submissas vamos dizer, aos companheiros, aos maridos, né, que saibam se impor para conquistar os seus objetivos e buscar, em caso de agressão, em caso de violência, buscar os órgãos competentes e denunciar, sim, que a polícia está atuante, a perícia também dá subsídio, a perícia médico-legal, a perícia criminal e laboratorial, que a mulher busque o seu espaço na sociedade, porque não existe diferença. No passado, Aristóteles chegou a dizer que a mulher era só um receptáculo, que o bebê só tinha características do homem, né? A mulher só transmitia. Então, que as mulheres lutem para conquistar seu espaço na sociedade. Doutora Ana. Na verdade, a mulher ela pode ocupar o espaço que ela quiser, a atividade que ela possa desenvolver, enfim. Então, que não haja receio, que ela vá em frente, que, claro, a carga de preconceito, enfim, é inerente, mas ela vai seguir com a sensibilidade dela e vai conseguir angariar tudo que realmente ela tem o interesse, ela tem a vontade de seguir. E também reiterar que a gente sempre é importante ressaltar essa questão da necessidade de relatar a violência que, porventura, ela sofra, que não tenha receio, que às vezes acha que a delegacia não é um ambiente tão propício, mas que ela vá lá, que normalmente aqui, sobretudo as delegacias da mulher, tem um atendimento diferenciado, tem mulheres que vão ouvir, que vão fazer aquela coleta de dados e realmente evitar que aquela agressão termine se perpetuando e gere um feminicídio que, infelizmente, aí é tão recorrente no Brasil todo. Então, realmente, que ela que ela denuncie, que ela não fique submissa, enfim, que termine deixando aquilo ali, achando que a pessoa vai melhorar, que não vai. Normalmente, quando é uma agressão, é apenas uma de tantas outras. Exatamente. Muito obrigado às duas. Foi uma honra tê-las aqui. Foi um prazer. Agradecemos o espaço. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo, na TV Mar, canal 25 da NET, e na nossa página no YouTube. Até a próxima semana.